Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui então nesse nosso módulo que está tratando da parte de sequências lógicas. Vou resolver com vocês aqui algumas questõezinhas da Fundação Getúlio Vargas. E aí, gente, essas questões que a gente vai resolver aqui dentro desse módulo, elas acabam em alguns momentos se misturando também com um pouquinho do que a gente estuda dentro da parte de orientação temporal. Então fica aí até para você como uma sugestão. Se você achar que tem, às vezes, algum termo, alguma ideia que eu estou tratando aqui sobre a questão dos anos, de meses, calendários, se rolar alguma dúvida mais específica, no módulo que trata da parte de orientação temporal, eu trago ali algumas revisões teóricas que podem acabar ajudando vocês aqui no melhor entendimento das questões que eu vou resolver a partir de agora. Perfeito? Vamos nessa então. Olha, essa que está aí foi da FGV, concurso da Prefeitura Municipal de Salvador, capital da Bahia, provinha aplicada no ano de 2019. Estão dizendo que em um ano não bissexto, quando o primeiro dia do ano cai em um sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, então a primeira informação que ele traz para a gente é o seguinte, é um ano não bissexto. Se é um ano não bissexto, é porque é um ano comum, e em anos comuns a gente tem o mês de fevereiro com quantos dias? Com 28 dias, perfeito? Então essa informação ela era decisiva, porque como ele está querendo saber aqui qual que vai ser o último dia do mês de fevereiro, por ser então um ano não bissexto, eu vou ter que tratar o mês de fevereiro aqui como um mês com 28 dias, ok? Então vejam, a gente tem aqui uma contagem que começa do primeiro dia do ano. Ele fala aqui, olha, o primeiro dia do ano, qual que é o primeiro dia do ano? O primeiro dia do ano é o dia 1º de janeiro, certo? Então ele diz para mim que o dia 1º de janeiro vai cair um sábado, e aí ele quer saber em que dia da semana que vai cair o último dia de fevereiro, ou seja, o dia 28 de fevereiro. Bem, claro que aqui eu imagino, alguns de vocês aí tenham até brincado de montar ali um calendário, começar a preencher o calendário, até tentar chegar lá no dia 28 de fevereiro, e pode ser que ainda assim você consiga se safar nesse exercício, mas porque aqui a gente está com, digamos, um intervalo de tempo pequeno ali, né? Ele está falando de janeiro e fevereiro. Mas a gente sabe que a gente tem situações, às vezes, bem mais bizarras. Então não dá para ficar contando aqui na sorte com ficar montando o calendário. A gente tem que ter uma estratégia aqui um pouquinho mais bem organizada. Então, aqui, para essas questões, principalmente da FGV, que tratam dessa situação de, tal situação aconteceu num dia da semana. Em que dia da semana que isso aqui vai acontecer? O que eu sempre sugiro? Que você comece montando um mini calendário. O que vai ser esse mini calendário? Vamos colocar aqui, olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Perfeito? Então tá aqui, um mini calendário com os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nesse mini calendário, isso aqui vai ser uma receitinha de bolo. Perfeito? Nesse mini calendário, o que você vai fazer? O primeiro dia que estiver sendo contado, você vai associar o número 1 e vai pegar esse dia e vai associar o dia da semana informado. Ele falou para a gente que o dia 1º de janeiro caiu em um sábado. Então, o meu primeiro dia de contagem aqui vai ser o sábado. Então, eu vou colocar aqui, olha, sábado vai ser o meu dia 1, domingo, minha data 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a sacada, para você não ter nenhum tipo de problema nesse tipo de questão, é associar o último dia da semana ao 0. Isso porque essas questões aqui, por isso que eu falei, elas são um meio termo entre o que a gente estuda dentro da parte de orientação temporal e o que a gente estuda no raciocínio sequencial. A gente já viu as nossas questões de ciclos aqui nesse nosso módulo com questões da FGV, perfeito? E a gente já combinou que os últimos elementos de um ciclo a gente associa ao 0. Quando a gente fala de semanas, gente, semanas nada mais são do que ciclos. Ciclos de 7 dias, perfeito? Então, se eu tenho uma semana, uma sequência, começa no sábado, quando que a semana vai fechar? Vai fechar no próprio sábado. Não, uma semana fecha na sexta-feira seguinte, certo? Então, se o meu ciclo de contagem começa no sábado, a sexta-feira seguinte eu associo ao 0. Isso por quê? Porque vai ter a ver com aquele lance da gente fazer uma divisão por 7, e que numa divisão por 7 a gente não vai ter o próprio resto 7. Quando a gente tem resto 7 numa divisão por 7, é como se na realidade o meu resto fosse o 0. Então, múltiplos de 7,
Por exemplo, 7 dias, 14 dias, 21 dias são números múltiplos, são semanas completas, certo? Se eu vivi 21 dias, se eu fiz uma viagem com 21 dias, eu fiz uma viagem com 3 semanas completas. 21 dividido por 7 daria 3 e resto 0. Então, é só seguir, gente, aquele padrãozinho das questões de ciclos, entendendo que em questões que tratem de semanas, nós temos ciclos de 7 dias. Comecei a minha contagem no sábado, então eu vou numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o último elemento eu vou associar quem? Ao 0. Agora, fez esse mini calendário, é partir para o abraço, entendendo que o mês de janeiro é um mês que tem 31 dias, beleza? Lembra lá da regra do ossinho, bateu aqui no ossinho, é mês que tem 31 dias. Então você precisaria saber que o mês de janeiro é um mês que tem 31 dias e que o mês de fevereiro, que é um mês comum, já que o ano não é bissexto, o mês de fevereiro tem 28 dias. Então o que você faz? Você vai somar para mim, 31 com 28. 31, se eu for somar com 28, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 59. O que você faz agora? Pega 59, divide por 7, beleza? 59, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 8, e acaba sobrando quanto? Acaba sobrando 3. Você consegue me explicar o que significa esse 8? Esse 8 aqui é como se fossem 8 semanas completas. E eu ainda precisaria de quê? De mais 3 dias. Então, qual que é a jogada? A ideia é o seguinte, se você for observar isso aqui no calendário, você pega lá um mês, né, um determinado ano em que o dia 1º de janeiro tenha caído num sábado. Um ano comum em que o dia 1º de janeiro tenha caído num sábado. Você vai observar o seguinte, para você chegar lá no dia 28 de fevereiro, você teria que passar por 8 semanas completas, ou seja, 8 ciclos que iriam de sábado a sexta-feira. De sábado a sexta-feira seguinte, de sábado a sexta-feira seguinte. Então, você passaria por 8 semanas completas e eu abriria o que seria a 9ª semana, porém ela é incompleta, e aí eu pararia no 3º dia dessa 9ª semana. Que dia da semana que vai cair, então, esse último dia de fevereiro? Aqui, ó, em uma segunda-feira, perfeito? Esse resto 3 indica pra gente que o último dia do mês de fevereiro vai cair em uma segunda-feira, tá bom? Ah, Bruno, mas aí eu prefiro pegar e fazer na mão, velho. Não adianta você se iludir, perfeito? Aqui, tudo bem, você pode até ter brincado ali de ir fazendo na mão, mas a gente sabe aí que os caras podem ser bem criativos, colocar um número de dias bem maior, uma distância entre meses bem maior, e aí não dá para você ficar contando com essa sorte aí na hora da prova. Tem que ter estratégia e é receita de bolo, principalmente em prova da Fundação Getúlio Vargas. Isso aqui sempre caiu, continua caindo e vai continuar caindo. Então não deixa para acreditar em mim quando você abrir seu caderninho de prova lá da FGV e pegar um enunciado semelhante a esse, não. Vamos pegar as ideias a partir de agora. Vamos para a próxima. Olha essa que está aqui, ó. Elma comprou uma caixa com 6 dúzias de comprimidos de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Se Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, o último comprimido ela tomou em uma, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, primeira coisa então que ele diz é o seguinte, a Elma comprou uma caixa que tem 6 dúzias de comprimidos. Então se tem 6 dúzias, aqui minimamente ele está brincando com a gente com o entendimento do que é uma dúzia. Então se são 6 dúzias, entender que a Elma então comprou um total de 72 comprimidos, perfeito? São dúzias são 12 unidades, então se são 6 dúzias, 6 vezes 12, acaba dando um total de 72 comprimidos, ok? Aí ele fala pra gente o seguinte, a Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, e aí ele quer saber em que dia da semana que ela tomou o último comprimido. Então aqui, ó, é preparar o terreno e seguir uma receitinha de bolo. Nesse tipo de situação, qual que é a minha sugestão? Primeiro, você vai ter que identificar aqui, então, qual que é o número de dias. Aqui a gente está vendo que como são 72 comprimidos, é como se ela fosse tomar remédio, então, aí por 72 dias. Feito isso, vai para o mini calendário. O que é o mini calendário? Colocar lá os dias da semana, de domingo a sábado, e verificar em que dia da semana que ele fez
Oi, oi. Estamos de volta, não é? Beleza. Show de bola. Vou voltar aqui de novo, então, no lance do primeiro calendário, tá bom? Desculpa, do mini calendário, beleza? Aqui, então, ó. Vou fazer, então, aqui meu mini calendário. Vou deixar indicado para vocês aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fechado? Beleza. Ela falou pra gente aqui que a Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira. Foi o que eu comentei com vocês. Tem que olhar para a segunda-feira e aquela segunda-feira eu vou associar a minha data 1, certo? Uma dica que eu não comentei no enunciado anterior, mas que é válido aqui, é o seguinte. Suponhamos que o enunciado dissesse que o primeiro dia em que ela tomou o comprimido fosse, sei lá, no dia 15 de março. Abram aí. O primeiro dia que ela tomou o comprimido foi o dia 15. Então, ali no mini calendário, eu vou colocar esse dia 15? Não. Se ele virar e falar assim, o dia 15 que caiu em uma quarta-feira. O mais importante para mim não é nem ali o dia do mês agora. É saber que o primeiro dia da contagem foi o quê? Foi uma quarta-feira, certo? Então, para a gente aqui, o importante, num primeiro momento, era você entender que ela tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira. Então, eu vou associar a minha segunda-feira desse meu mini calendário, eu vou associar essa minha segunda-feira à minha data 1, perfeito? E aí vai ficar assim, ó, minha data 1, e aí coloca data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, e aí eu preciso que você se lembre que o último elemento desse ciclo vai ser o domingo, que a gente vai associar a qual valor? Ao 0, perfeito? Então, de novo, o meu ciclo, se a minha semana começa na segunda-feira, o meu ciclo termina quando? Termina no domingo. E por que a gente sempre vai associar o último elemento do ciclo ao 0? Eu não vou ter que fazer ali divisões por 7. Numa divisão por 7, você nunca vai encontrar o próprio resto 7. Lembre-se que essas marcações que a gente faz aqui nesse nosso mini calendário vai ter a ver com os restos das divisões por 7 no fim das contas, certo? A bugada que vocês dão às vezes de olhar assim, pô, mas domingo, data 0, sábado, data 0, mas tem dia 0 no calendário? Não, claro que não. Aqui, a gente tem que entender que esse esqueminha que a gente está fazendo aqui é para que a gente facilite a nossa resolução a partir da divisão por 7. Os restos dessa divisão por 7 vão ter a ver com esses números que a gente coloca aqui. Como numa divisão por 7 jamais vai haver o próprio resto 7, por isso que os últimos elementos do ciclo sempre vão ser o 0. Então, se ela começou a tomar o remédio na segunda-feira, quando que completa uma semana do tratamento dela? Completa no domingo seguinte, perfeito? Não é falar que completou uma semana na segunda seguinte. Não, na segunda seguinte já está começando a segunda semana do tratamento. A primeira semana de tratamento dela vai de segunda até domingo, perfeito? Feito isso, encaixado ali naquela sequência de 1 até 0, é só partir para o abraço, gente. Pega o 72 e divide por 7, beleza? 72, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 10. 10 vezes 72 vai dar o próprio 70, vai acabar sobrando quanto aqui, ó? Vai sobrar 2, beleza? Então, ó, quando você pega o 72, divide por 7, dá 10 e o resto é 2. O que significa esse 10? Significa que ela fez, então, 10 semanas completas de tratamento, perfeito? E abriu o que seria a 11ª semana. A 11ª semana eu precisaria de apenas o quê? De apenas 2 dias. Então, significa que, conseguiram entender como foi aqui a jogada do que a Elma viveu aí? Ela passou por 10 semanas completas. Quais seriam então as semanas completas que ela viveu aí? Seriam 10 semanas em que ela foi de segunda até domingo, de segunda a domingo, de segunda a domingo. E aí eu abri a 11ª semana, em que eu precisaria de mais 2 datas. Então, a 11ª semana, uma nova semana, começa sempre o quê? Na segunda. Então, como eu precisava de mais 2 dias, ela contou o quê? Segunda e terça. Por isso que esse resto 2 é tão importante para a gente aqui no exercício. Olha, esse resto 2 faz então com que o nosso gabarito correto seja a letra B de bola. Tá bom? Então tá feita essa que tá aqui. Gabarito correto, letra B. Detalhe, Brunão, mas a semana não começa no domingo? É porque aqui foi dito que
a Elma tomou o primeiro comprimido na segunda-feira, perfeito? Por isso que eu comecei a contagem ali a partir da segunda-feira. Fechado? Bora para mais uma. Olha essa que está aqui. Cuidado com essa, tem um detalhezinho aqui importante. Vejam. Foi do TRT da 12ª região, TRT de Santa Catarina, prova aplicada no ano de 2017 pela FGV. A questão fala que alguns consideram que a cidade de Florianópolis foi fundada no dia 23 de março de 1726. Caiu em um sábado. Após 90 dias, no dia 21 de junho, a data assinalou o início do inverno, quando a noite é a mais longa do ano. Esse dia caiu em uma, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque mesmo um candidato que chegou para fazer essa prova e que estivesse muito atento já ao perfil do que a própria FGV faz, aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque um detalhezinho do português acaba te jogando aqui numa cilada nesse exercício. É o seguinte, ele fala para a gente que a cidade foi fundada no dia 23 de março de 1726 e caiu em um sábado. Então, o dia 23 de março de 1726 caiu em um sábado. Aí ele fala o seguinte, após 90 dias, velho, esse após 90 dias, essa palavra faz com que a gente tenha que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Vou colocar aqui no papel e a gente vai começar a se organizar. Vejam. Primeira coisa, vou fazer ali o meu mini calendário. Então eu tenho lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Perfeito? Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado então pelo seguinte, a gente tem que ver como que vocês vão interpretar esse após 90 dias. Fica claro para vocês que o dia 23 de março caiu num sábado. Então, os 90 dias que ele começa a contar não incluem o próprio dia 23 de março de 1726. Está entendido isso? Vocês conseguem perceber aqui o detalhezinho de uma diferença do que a gente fez na questão anterior para essa? Na questão anterior, na situação aqui da Elma, por exemplo, olha, ele fala o seguinte, a Elma tomou o primeiro comprimido na segunda-feira. Então a contagem aqui começou onde? Começou na segunda-feira. Agora, nessa daqui, você tem que ver como que você vai tratar o início da sua contagem. Brunão, eu quero começar contando do dia 23 de março, que foi o sábado. Então aqui, Brunão, eu coloquei o meu sábado como se fosse a minha data 1. Tem problema? Problema nenhum. Mas então você tem que entender que o seu total de dias passaria a ser 91 e não 90. Então você tem que ver onde que você vai colocar a sua data 1. Se você colocar a sua data 1, presta atenção nessa parte, tá bom? Se tiver dúvida aí depois, eu vou pedir para você voltar com calma e me acompanhar novamente. Se você colocar a sua data 1 como sendo o sábado, ou seja, como sendo ali o dia 23 de março, né, que caiu no sábado, você tem que então pegar 91 e dividir por 7. Por quê? Porque aí até chegar o dia 21 de junho, a gente viveu o quê? A gente viveu o dia 23 de março e mais 90 dias. Porque estando no dia 23 de março, ele fala que após 90 dias eu cheguei lá no dia 21 de junho. Então, de novo, se você colocar o seu sábado como data 1, você tem que levar em consideração um total de 91 dias. Se você quiser levar em consideração o total de 90 dias, você tem que entender então que o primeiro dia contado foi o domingo. Porque aí ele fala que o dia 23 de março aconteceu no sábado. Após 90 dias, então, digamos, a partir do dia 24 de março, a gente tem o total de 90 dias. Tá ligado nisso? Então aqui, eu vou fazer questão de deixar as duas resoluções, tá? Para vocês perceberem que independentemente de qual fosse a linha de raciocínio, o gabarito tinha que ser o mesmo. Então, eu vou pedir para que você do outro lado tenha um pouquinho de paciência. Se não quiser acompanhar as duas, adianta um pouquinho o vídeo aí, chega no ponto do que acha que vai te convencer. Mas eu vou deixar aqui as duas soluções. Se eu imaginar, então fiquem ligados, se eu imaginar que o meu sábado, se eu imaginar que o meu sábado é o dia é o dia 23 de março, então eu tenho que levar em consideração um total de 91 dias. Por quê? Se eu conto o sábado como meu primeiro dia, eu estou contando o dia 23 e mais os 90 que vieram após ele. Então eu tenho 1 mais 90, um total de 91 dias, beleza? E aí eu faço. Começando
do sábado como data 1, eu coloco sábado como data 1, domingo como data 2, segunda como data 3, data 4, data 5, data 6 e o último dia da semana eu associaria ao zero. Perfeito? Então aí o que eu teria que fazer? Pegar 91 e dividir por 7. Quando você pega 91 e divide por 7, 9 por 7 vai ter que dar 1, 1 vezes 7 vai ter que dar 7, 9 menos 7 sobra 2, baixo 1, 21 por 7 vai dar 13, 3 vezes 7 vai dar 21, para 21 sobra 0. Então a gente teria aqui um total de 13 semanas completas e ponto final, 13 semanas completas. Se aqui eu associei ao meu resto 0, que dia da semana então, em que dia da semana que teria se iniciado aí o inverno na cidade de Florianópolis? Uma sexta-feira, conforme está indicado aqui para vocês e que foi o gabarito, perfeito? O gabarito correto para essa que está aqui então, olha, seria lá a letra E, sexta-feira. Ou então, se você quiser levar em consideração o total de 90 dias, uma outra saída então seria você fazer isso, olha. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, se você quiser levar em consideração o total de 90 dias, tem que entender o seguinte, eu tenho aqui o sábado como referência, e aí ele fala, após 90 dias. Se é após 90 dias, é porque então, desconsiderando o sábado, o primeiro dia do ciclo seria o quê? Seria o domingo. Não tem problema nenhum. Se você quiser levar em consideração o total de 90 dias, você coloca domingo como sendo a sua data 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último dia como se fosse o 0. E aí você coloca para mim, olha, 90, vou pegar o 90, vou dividir por 7, 9 por 7 vai dar 1, 1 vezes 7 vai dar 7, para 9 vai sobrar 2, 20 por 7 vai dar 2, 2 vezes 7 vai dar 14, 14 para 20 vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 6, beleza? E aí você vai ver que de qualquer maneira, aqui ó, meu resto 6, indicando que o primeiro dia de inverno cairia o quê? Cairia na sexta-feira, certo? Então, o detalhe é o seguinte, falei, né, que tinha que tomar um pouquinho de cuidado, mesmo a galera que já está acostumada aí com esse padrão em prova da FGV tinha que tomar um pouquinho de cuidado com esse enunciado, mas a galera que fez essa prova do TRT Santa Catarina, não foi a primeira vez que esse tipo de situação tinha pintado em prova da FGV. Então, mesmo a galera que fez essa prova do TRT Santa Catarina lá em 2017, já estava ciente de que tinha que estar ligado nesse lance do após 90 dias. Ele me conta uma coisa que aconteceu aqui no sábado, e falou assim, olha, após 90 dias, então peraí, se é após 90 dias, ou eu entendo que o domingo é o primeiro dia do ciclo, para eu ter esses 90 dias, ou eu entendo que se eu tenho uma data em mais 90 dias, eu olho como 91 dias, considerando o sábado como se fosse o primeiro, certo? E aí vocês viram que, de qualquer maneira, a gente acaba fechando aqui com a letra E, indicando que o primeiro dia de inverno seria lá na sexta-feira, tá? A questão aqui, gente, de quantos dias que tem os meses do ano e tal, não era nem necessário nesse caso, porque ele já fez a contagem pra gente, né? A questão aqui poderia ter ficado um pouquinho mais complexa se ele tivesse pedido para vocês contarem quantos dias que nós temos de 23 de março até 21 de junho. Que a gente sabe é uma pegada que pode pintar às vezes em prova. Mas aqui ele já poupou a gente do trabalho, né? De contar quantos dias que eu tenho entre uma data e outra. Porque aí ele mesmo avisou, olha, 23 de março está aqui, depois de 90 dias eu caio no dia 21 de junho. Então ele já fez essa contagem, independentemente de ser mês com 30, com 29, seja lá o que for, ele já trouxe para a gente ali qual que seria o total de dias que fica nesse intervalo. Ok? E um outro ponto nesse enunciado que foi apresentado aqui, que realmente não fazia diferença, ele falou ali que é a noite mais longa do ano. Isso para a gente aqui na resolução realmente não mudou absolutamente nada. Perfeito? Beleza, gabarito correto para essa que está aqui então, letra E. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, olha, do TJ Santa Catarina. Antônio comprou uma caixa com 42 comprimidos de um remédio. Ele tomou um comprimido por dia, sem interrupções, até terminar os comprimidos da caixa. Se ele tomou o primeiro comprimido em uma sexta-feira, o último comprimido foi tomado em, e aí vem aqui as alternativas, ok? Vamos dar uma olhadinha comigo então? Pensar aqui, olha, situaçãozinha padrão dentro que a gente está vendo aqui dentro desse bloco, né? Antônio comprou ali a sua caixa com 42 comprimidos, e aí fala que ele tomou o primeiro comprimido em uma sexta-feira. Então aqui não é aquela história de que ele tomou uma e após tantos dias, não. Ele tomou o primeiro comprimido na sexta-feira, então
o primeiro dos 42 comprimidos já está aqui nessa contagem. Então é a situação normal, não tem nenhuma pegadinha aqui. A receita padrão, então, é chegar, enfiar ali o mini calendário, perceber qual foi o primeiro dia da semana que ele contou, associar esse dia da semana ao 1 e fazer fechar o ciclo até o 0, perfeito? Então, bora lá. Tem aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como o primeiro comprimido ele tomou numa sexta, então eu vou colocar aqui, ó, peraí, sexta e ficou faltando sábado, né? Então, como o primeiro comprimido foi numa sexta, a gente coloca, ó, sexta-feira como a minha data 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí a minha primeira semana iria fechar na quinta-feira da semana seguinte, perfeito? Comecei numa sexta-feira, a semana fecha com um total de 7 dias na quinta-feira da semana seguinte. Bom, pega 42, divide por 7. 42, se eu for dividir por 7, eu vou chegar a um total de 6. 6 vezes 7 vai dar 42, para 42 vai sobrar 0. O que significa isso? Significa que eu tenho aqui, então, olha, 6 semanas completas. Bem, se são 6 semanas completas, a semana, nesse caso, se encerra sempre na quinta-feira. Tanto que o nosso resto 0 aqui, olha, indica pra gente isso. Então, se ele começou o tratamento dele numa sexta-feira, como foram 42 comprimidos, ele viveu aí 6 semanas completas de comprimidos. O último comprimido, então, foi tomado numa quinta-feira. Gabarito correto para essa que está aqui, olha, letra B de bola. Perfeito? E só para deixar claro para vocês, né, e para a gente confirmar como que isso aqui acaba aparecendo com frequência em prova da FGV, aconteceu de muita gente, né, que foi fazer essa prova do TRT da 12ª no ano de 2017, um concurso que acabou chamando muita atenção da galera de Santa Catarina. Então muita gente fez a prova aí do TRT Santa Catarina e teve lá, para um dos cargos, a tradicional questãozinha de calendário da FGV. E no ano seguinte, TJ Santa Catarina, mesma história. Então, concurso chama a atenção de vocês para isso, porque foi um concurso aplicado dentro de um mesmo estado, pela mesma banca, e muitas vezes vocês acham, ah, mas aí para a galera do TRT caiu aquele modelo, na minha prova não vai cair? Não cai nessa não, tá bom? Tem que estar ligado, porque isso aqui é sempre uma boa pedida nas provas da banca. Gabarito, então, letra B. E aí, com isso, eu fecho com vocês mais esse bloco. Tudo bem aí do outro lado? Tudo, Bruno. De vez em quando eu levo uma porrada aqui e outra, mas tô respirando. É isso aí. Então, bora pra cima. Daqui a pouquinho eu volto e eu trago mais questões para vocês da Fundação Getúlio Vargas pra gente treinar. Tudo de bom, forte abraço. Valeu!